terceira fase da besta começou com o oitavo rei, que é o Francisco. E agora nós já estamos no nono rei, o qual a Bíblia não fala do nono rei. Por quê? Porque a Bíblia estava nos revelando que a terceira fase da besta começaria com o oitavo. E que os que vêm depois do oitavo, isso não importa. E mais importante nós ver que o Leão 14, essa nova besta que foi eleita ontem, ela é dos Estados Unidos. Sai de todas essas igrejas. Todas as igrejas caíram. Elas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Elas se tornaram morada de demônios. Estão cheias de homossexualismo dentro dela. Todos com a paz de Cristo, estou nesta manhã para trazer a mensagem de advertência. O tema desta manhã é sobre Apocalipse capítulo 13. É muito importante esse tema, porque tem a ver com as nossas decisões que todos os habitantes da terra vão fazer nesses últimos dias. Qual é a decisão? A decisão para ou não adorar a besta, ou a sua imagem, ou o seu sinal. Ou seja, uma advertência para a pessoa não adorar a besta, nem a sua imagem e nem receber o sinal da besta. É porque quem adorar a besta vai receber 7 últimas pragas. E também quem adorar a imagem da besta, e também quem quer que receba o sinal da besta na testa ou na sua mão, também vai receber 7 últimas pragas. Então, o tema dessa manhã, eu vou revelar para vocês quem é a besta e qual é a segunda besta, porque tem a primeira e tem a segunda. E qual é a imagem da besta e qual é o sinal da besta. Para que vocês fiquem sabendo nesta manhã. E se vocês quiserem adorar a besta, vocês poderão adorar ou receber o seu sinal. Mas nossa missão é avisar, para que você possa escolher de que lado estará neste último conflito que já começou. Então vamos lá. A besta de Apocalipse capítulo 13. A besta que sobe do mar, tendo 10 chifres e 7 cabeças, que governou 42 meses, que foi os 1260 anos da supremacia papal, é o papado, é a Igreja Católica, que matou mais de 100 milhões de protestantes na Idade Média, pela a diabólica Inquisição da Igreja Católica, torturando os meus irmãos pelo meio, cortando com serrote pelo meio. Foram uma das maiores torturas que já houve na face da terra. A instituição mais assassina do mundo, a Igreja Católica, que matou mais de 100 milhões de protestantes, é a besta. Agora, se você é católico, você querendo ficar dentro, pode ficar, mas a verdade está sendo mostrada para você tomar uma decisão inteligente. Agora vamos deixar a besta aqui do lado, vamos falar agora da segunda besta. A segunda besta é os Estados Unidos da América do Norte, composta dos protestantes apostatados, que são evangélicos apostatados. Ou seja, a segunda besta, ela tem 2 chifres, parece, 2 chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão. É o que os Estados Unidos estão fazendo agora, iniciou agora, desde 2 de junho de 2020. Então, agora vamos deixar a segunda besta, agora vamos falar da imagem da besta. O que é a imagem da besta? A imagem da besta é a igreja unida com o Estado.
É o que está acontecendo nos Estados Unidos e em todos os países, especificamente Estados Unidos, aí vem Brasil, a igreja unida com o Estado, fazendo leis falsas de liberdade religiosa no Estado. A imagem da besta. Agora vamos para o sinal da besta. O que é o sinal da besta? O sinal da besta é a lei que para as pessoas guardar o domingo, chamado decreto dominical, para a pessoa descansar no domingo. Isso aí é o sinal da besta, o domingo. A pessoa descansando no domingo recebe o sinal da besta. Os adventistas que guardam o sábado, descansando no domingo, recebe o sinal da besta na mão direita. E os que acreditam que o domingo é o dia do Senhor, recebe o selo da besta na testa, que são os católicos, pentecostais, que vão pegar a Bíblia no domingo, vão para a escola dominical, pensando que o dia do Senhor é o domingo, né? E quando eles forem advertidos sobre a luz do sábado, e mesmo assim, eles acreditar que o domingo é o dia do Senhor e não o sábado, então nesse caso eles foram enganados pelo sistema da besta e da sua imagem, pensando que o domingo é o dia do Senhor. Então, tanto católico como pentecostais, depois que serem avisados sobre a luz do sábado, e mesmo assim eles continuarem dentro do seu sistema para guardar o domingo, recebem então o selo da besta na testa. E os adventistas, para estar de conformidade com o decreto dominical, para dar uma de bonzinho para o Estado, obedecer o Ministério Público, que manda todas as lojas fechar domingo, as feiras vai acabar domingo. E os adventistas, mesmo guardando o sábado, mas também descansando no domingo, então recebe na mão direita. Os adventistas, eles podem ficar em casa, mas não precisa domingo descansar. Ele pode lavar o seu carro, lavar a sua bicicleta, pode ajudar a mulher, dar uma faxina na casa no domingo, pode lavar a roupa no domingo, até porque sábado passaram o dia sem fazer nada. E por que vai descansar também no domingo para o sinal da besta? Não. Todos os adventistas, mesmo guardando no sábado, descansar no domingo, recebe o selo da besta na mão direita, que é símbolo de trabalho. Obedecer o decreto em relação ao descanso no domingo, que é as leis do trabalho que está sendo posto pela falsa liberdade religiosa. Então, vocês ficaram sabendo, né, sobre a besta, que a primeira besta é o papado, o líder da Igreja Católica. A segunda besta, que é os Estados Unidos, protestantes apostatados dos Estados Unidos, unido com Donald Trump. Ali, a segunda besta. A imagem da besta é a falsa liberdade religiosa. Toda a igreja promovendo essa falsa liberdade religiosa, né? E o sinal da besta é o domingo. E o sinal de Deus, agora eu vou dizer para vocês, o dia certo para nós guardar é o sábado. Esse é o sinal de Deus. Então, vocês ficaram sabendo. Agora, eu quero chamar vocês para esta placa. A Comissão de Liberdade Religiosa de Trump é a imagem da besta. E o decreto dominical. Isso, essa comissão aconteceu no dia 1º de maio de 2025. Houve essa comissão que Donald Trump criou. E ele elegeu várias pessoas de várias religiões. Ele colocou bispos católicos, 2 bispos desta comissão. Ele colocou um pastor adventista do 7º dia, bem caço, nesta comissão. Ele botou evangélicos nesta comissão. Ele botou também muçulmanos, que é da religião islamismo, nesta comissão. E botou também membros, botou também da religião dos judeus. E outras religiões nesta comissão de liberdade religiosa que ele fez de 1º de maio de 2025. Nesta cerimônia teve um homem se ajoelhou perante Trump, como se ele fosse o Messias. E cantaram, todas as religiões cantaram hinos para ali naquela cerimônia, e ali em redor de Donald Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, né? E o qual foi denominado agora dias atrás como o novo Constantino. Vocês sabem que o Constantino, aquele imperador assassino, vocês muito bem que ele disse que aceitou a Cristo, né?
mas nunca abandonou a sua espada. Então, a história diz que ele matou até o filho dele, esse Constantino, assassino, imperador de Roma. E o que é que ele fez, esse Constantino? A primeira lei que ele fez foi a lei de liberdade religiosa. Que ano? No ano 313, no Concílio Edito de Milão. E esse Edito de Milão, que fez essa lei de liberdade religiosa, uniu o quê? A igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, após a morte dos apóstolos. Então uniu com o Estado, com Constantino. E fez a primeira lei falsa de liberdade religiosa no ano 313. Vocês podem pesquisar na internet, Edito de Milão, vocês vão ver. Aí o que aconteceu com essa lei? Essa lei uniu a igreja primitiva com o paganismo, com as religiões do diabo, com os pagãos. E o que aconteceu com essa união? Veio o primeiro decreto dominical do mundo, logo 8 anos depois, no ano 321. E o que aconteceu depois disso, por causa dessa lei de liberdade religiosa que Constantino fez no ano 313? Aconteceu o papado, se tornou o papado do Império Romano. Que ano? 538. E o que aconteceu quando o Império de Roma passou de Roma pagã para Roma papal, que as pessoas chamam de Roma cristã? Começou o assassinato da Igreja Católica. Matou mais de 100 milhões de protestantes. Do ano 538 até o ano de 1798. 1260 anos do Império Papal, supremacia papal. Então, no ano 1798, houve a ferida mortal. O líder da Igreja Católica, a besta, foi preso e morreu na cadeia. Mas o profeta João, ele viu a sua ferida mortal foi curada. E quem curou essa ferida mortal foi os Estados Unidos, a segunda besta. O que está acontecendo? A Comissão de Liberdade Religiosa de Trump nos Estados Unidos é que o papado novamente conseguiu o domínio do mundo nos Estados Unidos da América do Norte. Voltando para a cerimônia do dia 1º de maio de 2025, que Donald Trump fez a Comissão de Liberdade Religiosa. Então, ele elegeu todas as igrejas. A Igreja Adventista está nesta comissão. O pastor Bencasso sendo o vice dessa comissão de liberdade religiosa que Donald Trump fez. Quem é o presidente desta comissão de liberdade religiosa que Trump fez? É o ex-governador de Texas, lá nos Estados Unidos. Ele é um evangélico. Também está a Paula White e os bispos católicos, judeus, muçulmanos, todos juntos nesta comissão de liberdade religiosa. E essa comissão de liberdade religiosa é o que vocês estão vendo aqui, ó. A imagem da besta. E o decreto dominical. A imagem da besta, como eu já falei, a igreja controlando o Estado. O que Donald Trump está fazendo ali, mandado pela igreja. As igrejas estão controlando o Estado. Assim como a igreja primitiva controlou o Estado, se tornou a igreja católica e através do Estado matava os santos do Altíssimo. Assim também, agora, a igreja está controlando o Estado. Essa comissão de liberdade religiosa de Donald Trump, como eu já falei, é a mesma de Constantino. E é também a mesma do Concílio
Vaticano II. O que é isso? Foi o Concílio Vaticano II, ocorreu no ano 1962 a 1965. Foi um concílio católico lá no Vaticano e o líder da Igreja Católica, o qual é a besta, convocou todas as religiões para esse concílio. Foi também a Igreja Adventista, como as demais denominações e religiões foram para esse concílio. A Igreja Adventista foi para esse concílio levando 2 medalhas de ouro de presente à besta, ou seja, de presente ao líder da Igreja Católica, aquele homem que as pessoas chamam de Papa. Então a besta ficou muito feliz com a Igreja Adventista, né? Com os 2 pastores, abençoou os 2 pastores adventistas e deu o encargo para a Igreja Adventista, o encargo de Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Então, para exercer esse departamento ao mando da Igreja Católica, a Igreja Adventista assentou na ONU no ano 2003. E o resultado dela assentar na ONU é o que vocês estão vendo, a Comissão de Liberdade Religiosa de Trump, ao qual é a imagem da besta e o decreto dominical. Assim como foi a igreja primitiva colocou o decreto dominical na sua apostasia, também na apostasia da Igreja Adventista, ela colocou o decreto dominical com o nome de liberdade religiosa. Todas as leis que eles dizem ser liberdade religiosa, a qual na verdade é a perseguição que está no Brasil e em todos os países, veio da Igreja Adventista, a qual a Igreja Católica colocou a Igreja Adventista na ONU. Então, a Igreja Adventista é a líder desta falsa liberdade religiosa. E agora, a perseguição voltou com o nome de liberdade religiosa. A palavra é a imagem da besta e o decreto dominical. A segunda besta, os Estados Unidos da América do Norte. Está falando como dragão. O papado ganhou a supremacia nos Estados Unidos através da Comissão de Liberdade Religiosa, que procedeu do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, e que todas as igrejas estão promovendo, a qual a Igreja Adventista está na cadeira da ONU, e todas as igrejas estão juntos promovendo essa falsa liberdade religiosa. É a imagem da besta e é o decreto dominical. É por isso que, pela primeira vez agora, a besta foi eleita uma besta dos Estados Unidos da América do Norte, Leão XIV, para mostrar que a segunda besta começou a falar como um dragão e mostrar que o papado está dominando o mundo através dos Estados Unidos da América do Norte. Leão XIV é a continuação de Francisco. Francisco, ele foi da ordem diabólica, a ordem jesuíta, criada por Inácio de Loyola no ano 1534. A maior ordem feiticeira do mundo, a ordem jesuíta, a qual Francisco pertenceu. E esse Leão XIV, ele é da ordem agostiniana, é uma ordem também diabólica, criada no ano 1216, pelo um diabólico chamado Santo Agostinho. E também é a mesma ordem dominicana. Mostra que a ordem agostiniana é irmã da ordem jesuíta,
A ordem jesuíta foi a que criou a ordem Illuminati, a ordem maçom, a ordem Opus Dei, e vai. São as ordens diabólicas da Igreja Católica. E essa nova besta é a continuação que Francisco começou. A profecia diz que a besta recebeu a sua ferida mortal, como já falei aqui, no ano 1798. E a sua ferida mortal se estendeu até o ano 2013, com a entrada do 8º rei do país Vaticano. Porque o Vaticano passou a ser um país no ano 1929. E desde 1929, só houve, com Francisco, 8 reis do país Vaticano. E o Francisco foi o 8º. Agora chegou o 9º, que é o Leão XIV, o 9º rei do país Vaticano. Então, Deus falou que quando chegasse o 8º rei, a besta subiria do abismo. E isso aconteceu com Francisco. Ele, da ordem jesuíta, provou que a supremacia católica voltou com o seu pontificado. E interessante mais ainda, que a Bíblia falou que o 8º era dos 7, mostrando que Francisco usurpou o pontificado de Bento XVI. E interessante que a Bíblia falou que o 7º ia durar pouco. Foi o que aconteceu com o Bento, renunciou, durou pouco o seu pontificado, porque o 8º rei, que foi Francisco, usurpou o pontificado de Bento XVI. Então se cumpriu a profecia. A besta que era, como o anjo está mostrando para João. João, a besta que era, mostrando Apocalipse capítulo 17. Olha, a besta que tu viu já foi, era, que foi do ano 538 a 1798. Agora não é mais, do ano 1798. E João estava na visão no período do 6º rei, que foi João Paulo II. Então o anjo disse para João: 5 já caíram, ou seja, no período que o profeta João estava tendo a visão do capítulo 17 de Apocalipse, 5 líderes da Igreja Católica tinham morrido. E ele estava transportado para o período do 6º rei, que foi João Paulo II, o 6º rei do Vaticano. Então o anjo disse para ele: o outro, que é o 7º, vai vir, mas vai durar pouco. E a besta vai ser o 8º, que é dos 7, que aconteceu com Francisco. Ele foi dos 7, porque ele tomou o pontificado de Bento. Se Bento não saísse, Bento ia se dar mal. Então Bento saiu. Tem as ameaças dos jesuítas diabólicos. Então, cumpriu essa profecia. A besta que foi e não é, ou seja, termina o período da besta que não é, no ano 2013, com o 8º rei. É ele, o 8º rei, e caminham para a perdição. E os reis da terra, juntamente com a besta, receberão poder por 1 hora, que é por 15 anos, começando 2013, terminando 2028. 1 hora profética de duração. A terceira fase da besta começou com o 8º rei, com Francisco. E agora nós já estamos no 9º rei, o qual a Bíblia não fala do 9º rei. Por quê? Porque a Bíblia estava nos revelando que a terceira fase da besta começaria com o 8º. E que os que vêm depois do 8º, isso não importa. Importa que nós vemos que com o 8º rei foi programado no mundo inteiro que no ano 2017 o protesto acabou. As igrejas protestantes, unidas com o 8º rei, unidas com a Igreja Católica, proclamou no ano 2017, em outubro de 2017, dizendo que o protesto acabou, ou seja, uniu-se com o catolicismo, ou seja, voltou-se a supremacia papal com o 8º rei.
E agora chegou o novo líder da Igreja Católica, com o nome de Leão XIV, para continuar a obra de Francisco, para continuar a obra do 8º rei que faleceu agora neste ano. E agora veio a nova besta, sendo da mesma ordem, irmã da ordem jesuíta diabólica de Francisco. Então, a profecia está se cumprindo. O mundo todo se dividirá em duas grandes classes. Os adoradores de Deus guardando o Santo Sábado. E os adoradores da besta guardando o domingo. Então a porta da graça vai se fechar. E vai cair as 7 últimas pragas sobre todos aqueles que guardarem o domingo. Porque o domingo é o sinal da besta. Deus chama a todos para temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E quando a pessoa teme a Deus, obedece os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus não são pesados. E o 4º mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias tu trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado, o Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nesse dia, porque em 6 dias fez o Senhor, fez os céus, fez a terra, fez o mar e tudo o que no mundo há. E ao 7º dia descansou. Por isso que o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. O verdadeiro dia de guarda é o sábado. O domingo é o falso sábado. Mas a comissão de liberdade religiosa está colocando nas escolas os 10 mandamentos falsos para que sejam ensinados para os alunos desde a infância até a universidade, seja ensinado o domingo, o qual é o sinal da besta. Também esta comissão de liberdade religiosa de Trump está perseguindo as pessoas, acusando as pessoas de intolerância religiosa. Porque essa falsa liberdade religiosa, a pessoa tem que se unir com o espiritismo, se unir com o catolicismo, porque esta comissão de liberdade religiosa de Trump é o pluralismo religioso. O povo de Deus não aceita se unir com a Babilônia. Ao contrário, nós temos uma mensagem a pregar a este mundo, desmascarando a besta, sua imagem, e dando o aviso da queda de Babilônia, avisando que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônio e covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijos de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Então, o profeta João, ele ouve outra voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplice de seus pecados, e para que não seja participante também das suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até aos céus, e Deus se lembrou de suas obras íniquas. O aviso da queda de Babilônia começou. Este ministério que você está ouvindo, a pregação desta manhã, foi chamado para dar este aviso da queda de Babilônia, desmascarar a besta, sua imagem, e desmascarar o sinal da besta, e revelar o que é o sinal de Deus, o qual é o sábado, e dar o aviso que todas as igrejas se tornaram moradas de demônio. A comissão de liberdade religiosa de Trump é o furor do vinho da grande Babilônia. A Babilônia que é representando todos
os templos do mundo está furioso, essas igrejas. E então, para que não seja repreendida, então elas colocou as leis de perseguição no Ministério Público Federal, no Estado, no Poder Civil de todos os países, dizendo que é liberdade religiosa, mas é a imagem da besta. O que é a imagem da besta? Uma cópia da perseguição da Idade Média para o tempo presente. É a volta da perseguição. Essa é a liberdade religiosa, que a pessoa não pode pregar contra o homossexualismo, contra os gays, revelando que quem deita homem com homem vai para o inferno se não se arrepender, que quando deita uma mulher com mulher vai para o inferno se não se arrepender. Isso aí é a perseguição. Essas leis que não pode pregar a verdade, é as leis falsas de liberdade religiosa. Essas leis que não pode falar que o espiritismo é do diabo, que não pode falar que a besta é o catolicismo, que a imagem da besta é o protestantismo apostatado. Isso aí é a perseguição com o nome de liberdade religiosa. É a imagem da besta. É a volta do papado dominando o mundo através dos Estados Unidos da América do Norte. É a perseguição final com o nome de liberdade religiosa. Mas Deus levantou o poderoso movimento do Apocalipse, capítulo 18. O anjo que ilumina a terra toda com a sua glória. Iluminará toda a terra, dando o aviso da queda das igrejas. E nem demônios, nem homens ímpios, nem leis da ONU, nem a Comissão de Liberdade Religiosa de Trump, que é a imagem da besta, que é a perseguição, que é o decreto dominical, vai silenciar este movimento que começou. Nós já estamos em vários estados do Brasil, já estamos em Angola, em Moçambique, dando o aviso da queda das igrejas, desmascarando tudo como deve ser desmascarado. E nada impedirá. Essas leis de perseguição não vai impedir o povo de Deus da mensagem, porque quando eles prenderem um, se converte 100, e quando eles matarem um, se converterá 5.000 para fazer parte deste poderoso movimento do Apocalipse, capítulo 18, que é o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Então, com o movimento Quarto Anjo, a nova liderança da igreja adventista, fora dos templos adventistas, então a igreja adventista, pelo movimento Quarto Anjo, terá nome. Porque o mundo todo ouvirá a mensagem que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônio. Então, os seus filhos e suas filhas que se encontram na igreja católica enganadas, sairão da igreja católica e se unirão com o Quarto Anjo, o movimento adventista fora dos templos adventistas. Então, os sinceros que estão dentro dos templos adventistas, enganados, promovendo a falsa liberdade religiosa de Trump, que é a mesma da igreja adventista, os sinceros que se encontram nos templos adventistas, sairão e se unirão com o movimento adventista fora dos templos adventistas. Então, os sinceros que estão na Pentecostal, na Deus e Amor, na Assembleia de Deus, na Igreja Universal, na Quadrangular, Luterana e em todas as religiões, sairão e se unirão com o povo remanescente, o poderoso movimento do Apocalipse 18, o movimento adventista fora os templos adventistas. Por quê? Porque este movimento é o movimento adventista do sétimo dia. A continuação do ministério de Ellen G.
site. A reforma, ela não parou. O protesto não terminou. Agora que está começando. Cristo incorporará no meu corpo o primogênito da linhagem de Dan, no dia 10 de junho de 2025. Então o próprio Cristo incorporado no meu corpo, o qual eu sou o primogênito da linhagem de Dan. Então Cristo incorporado, ele chamará um a um dos 144 mil. E então os 144 mil, com os rostos iluminados e a resplandecer de santa consagração, apressarão de um lado a outro, proclamando a mensagem do céu, dando aviso do terceiro anjo, aviso: sai dela, povo meu. E milhares se converterão no dia. É o refrigério pela presença do Senhor, como o apóstolo Pedro falou em Atos capítulo 3, verso 19 a 21, que diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados, e assim venha tempo de refrigério pela presença do Senhor, e ele envie o Cristo, o qual já foi designado Jesus. Este verso que Pedro fala em Atos capítulo 3, a 19, verso 21, não está se referindo à segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu com poder e grande glória, não. Está se referindo à incorporação de Cristo. Por quê? Porque assim como Judá é leãozinho e subiu da presa no terceiro dia, assim também Dan é leãozinho, saltará de Bazã, como Moisés profetizou em Deuteronômio capítulo 33 e o verso 22. E portanto, este é o mistério que se cumprirá nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a sua trombeta, a qual é a sétima trombeta, que Eligeu Ate descreve no livro Grande Conflito, que começou em 1840, o período da sétima trombeta. 1844 foi visto o santuário do céu sendo aberto e a arca do concerto no seu santuário. Então os adventistas começaram a guardar o sábado. Por quê? Porque foi o toque da sétima trombeta e apareceu a arca dos 10 mandamentos no santuário do céu. Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. E portanto veio a luz do sábado. E então, no verso 7 do capítulo 10, vai se cumprir o mistério de Deus. Deus em carne. Deus incorporará no homem de lábios gaguejantes e de língua estranha, como o profeta Isaías, capítulo 28, verso 11 e o verso 12 profetizou. O Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, e este é o descanso. Dai descanso aos que estão cansados, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. O renovo do Senhor agora vai iniciar no dia 10 de junho de 2025. Cristo vai incorporar no meu corpo. É por isso que quando aconteceu a encarnação de Cristo, lá em Israel surgiu várias mulheres dizendo que era virgem e estava grávida do Filho de Deus. Por quê? Porque estava chegando a hora da Virgem Maria. Corra para a loja E a gestação dela iniciar a gestação do Filho de Deus. Então, antes que iniciasse a gestação da Virgem Maria, pelo Espírito Santo, apareceram várias mulheres em Israel, dizendo que estava grávida de Deus, dizendo que era virgem. Assim também agora, no dia 10 de junho de 2025, Cristo vai incorporar, como está na profecia, Dan é leãozinho, vai incorporar em Dan, no primogênito da linhagem de Dan,
Porque a palavra leãozinho é o leão de guerra. É por isso que agora está aparecendo muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, assim como apareceram muitas falsas virgens no tempo de Israel, dizendo que estava grávida do Filho de Deus. Assim também agora está aparecendo vários falsos cristos. Por quê? Porque no dia 10 de junho, o próprio Cristo vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan. Então, antes do verdadeiro, aparecerá muitos falsos. Para a profecia se cumprir, Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan. Então, ele guerreará contra a besta e contra os 10 reis, como está escrito em Apocalipse, capítulo 17. Mas o Cordeiro o vencerá. Cristo incorporado em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan, vencerá a besta e o falso profeta e os 10 reis, como também está escrito em Apocalipse, capítulo 19. E a espada afiada que sai da boca, da sua boca, é o poder da pregação. Quando o aviso ser dado ao mundo inteiro, então cairá as 7 últimas pragas sobre os rebeldes que não aceitaram o Evangelho de Cristo. Então, Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan. Então, você que quer fazer parte deste ministério, você que, se você é ancião da Igreja Adventista, se você é pastor da Igreja Adventista, você quer fazer parte da nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, então é necessário que faça a cerimônia do confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã. Eu vou ensinar para todos como é o confessar. O confessar que está no lugar do batismo é você olhar para o céu, levantar as mãos e dizer: eu creio que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra do Evangelho de Deus aqui na terra. Essa é a cerimônia que está no lugar do batismo. De 2 em 2000 anos vem um renovo do Senhor. No período de Abraão, ali estava uma pessoa representando a Cristo. Melquisedeque representou a Cristo em pessoa. E no período de Abraão veio a circuncisão para se identificar como povo de Deus. Tinha que circuncidar. Depois, passou mais de 2000 anos, veio outro renovo, que foi a encarnação de Cristo na linhagem de Judá. Como está escrito que Judá é leãozinho. Então, a circuncisão perdeu a validade e começou o batismo. E agora, depois de mais de 2000 anos, aproximadamente 2000 anos, veio outro renovo. Para se cumprir, Dan é leãozinho, Deuteronômio 33, verso 22. Então o batismo cessou. E agora é o confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã. Esta cerimônia do confessar, olhando para o céu, indica que você faz parte do quarto anjo. Então, você que quer fazer parte do quarto anjo, você que está em todas as igrejas, você pode fazer sim parte do quarto anjo, desde que você saia da sua igreja e faça confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã. Aí você se une com este ministério pelo confessar. Aí você é um do quarto anjo, um do poderoso movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Então, se você é qualquer igreja, até pastor, você pode sair da sua igreja. Você é pastor adventista, sai dos templos adventistas e se une com este ministério, faça o seu confessar.
você que é ancião, você que é membro, você que é da igreja Assembleia, sai de Babilônia, porque todas elas estão promovendo a perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. E esse movimento foi levantado para guerrear contra a besta e contra a imagem da besta, que a besta e a sua imagem está promovendo a falsa liberdade religiosa. Então, muito obrigado pela atenção. Eu vou ficando por aqui e hoje vocês viram a mensagem para que vocês tomem uma decisão inteligente, para que você aceite a verdade. Então a verdade, ela tem que ser pregada direta, sem temer as consequências. Aqui nós não estamos para falar de nós mesmos. Aqui vim no espírito e virtude de Elias, como vocês viram nesta manhã, como vocês nunca tinham ouvido mensagens como estas. Por quê? Porque a minha mensagem não é motivada por emoção. A minha mensagem é da palavra de Deus, é dar o aviso que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônio, e desmascarar a besta, que é o líder da igreja católica, e a imagem da besta, que é a falsa liberdade religiosa, e o sinal da besta, que é o domingo, e chamar o povo de Deus para guardar o verdadeiro sábado, o sábado do 7º dia. Então, amém e amém. Cumprirei a minha promessa, virei a ti, eu te amo. Todos saberão que eu te amo, honrarei a tua posteridade. Eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei do corpo que não é o meu, mas do corpo de um homem. Assim diz o Senhor. Bom dia, eu saudo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Chamo a atenção de vocês, gostaria que vocês prestassem bem atenção nesta pregação desta manhã, porque esta pregação é de grande importância. Nós vamos falar de Apocalipse capítulo 13, nós vamos falar da primeira besta, da segunda besta e do sinal da besta. Então, é um tema de grande importância, porque tem a ver com as nossas decisões. Porque tem 7 últimas pragas para cair sobre aqueles que adorar a besta, ou a imagem da besta, ou receber o sinal da besta. Tem 7 últimas pragas. Então, esse tema, para nós aprender quem é a besta, qual é a sua imagem, qual é o seu sinal, é muito importante para que nós tomemos uma decisão inteligente para não adorar nem a besta, nem a sua imagem e nem receber o seu sinal. Apocalipse capítulo 13, do verso 1 em diante, fala da primeira besta, a besta que subiu do mar. E já no verso 11, fala da segunda besta, a besta que subiu da terra. E essa besta que subiu da terra faz uma imagem, a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, quem é a primeira besta? A primeira besta, representando aquele império do ano 538 até o ano de 1798, que matou mais de 100 milhões de protestantes, foi o Império Papal, o qual agora foi eleito ontem, foi eleito para continuar a obra que o seu antecessor, chamado Francisco, iniciou no ano 2013. Francisco, ele está cumprindo a profecia do 8º rei, desde que
o Vaticano passou a ser um país do ano 1929. Francisco foi o 8º líder da Igreja Católica, o 8º rei do Vaticano. E agora o seu sucessor, que agora é chamado Leão XIV, continua com a mesma obra dele, visto que Francisco ele foi um líder da Igreja Católica da ordem chamada jesuíta, a ordem diabólica que foi criada no ano 1534 para destruir a reforma protestante. E este Leão XIV, ele é de uma ordem irmã da ordem jesuíta. Essa ordem é chamada Santa Agostiniana, ou seja, a mesma ordem dominicana que foi criada no ano 1215. Ou seja, uma ordem mendicante que eles dizem que são devotos aos pobres, para ajudar os pobres, mas o que a gente vê é só riqueza entre eles. É a mesma ordem que criou a ordem jesuíta, Illuminati, maçom, aí vai. Essas ordens da Igreja Católica, como a ordem Opus Dei, e são muitas ordens dentro da Igreja Católica. E essas ordens são ordens diabólicas, criadas para perseguir o povo de Deus. Então, e mais importante nós ver que o Leão XIV, essa nova besta que foi eleita ontem, ela é dos Estados Unidos, o qual a Bíblia declara que os Estados Unidos é a besta, a segunda besta que fala especiais para o Dia das Mães. Alcatra Roma, linha riscada, 38,99 kg. é a segunda besta parecendo cordeiro, tendo 2 chifres, mas fala como dragão. Então, os Estados Unidos é a segunda besta. E agora eu quero apresentar para vós esta placa. Aqui, a Comissão de Liberdade Religiosa de Trump é a imagem da besta e é o decreto dominical. Donald Trump, ele fez agora no dia 1º de maio de 2025 esta Comissão de Liberdade Religiosa, unido com as diferentes religiões da Igreja Adventista. Quem fez parte desta comissão foi o pastor Bencasso. 2 bispos também da Igreja Católica também fez parte dessa comissão. Também judeus, muçulmanos e evangélicos. Quem está dirigindo, sendo líder desta comissão de liberdade religiosa que Donald Trump fez no dia 1º de maio, é o ex-governador, um evangélico dos Estados Unidos. E o vice dessa comissão é o pastor da Igreja Adventista, Bencasso. E esta comissão é a união da igreja com o Estado. É a mesma coisa da Idade Média, quando o papado matava os santos do Altíssimo, chamando os santos do Altíssimo de herege. Agora esta comissão, que é a união da igreja com o Estado, vão matar o povo de Deus, acusando o povo de Deus de intolerantes religiosos e de racismo religioso. Essa comissão de liberdade religiosa de Donald Trump está cumprindo a profecia que os Estados Unidos é a segunda besta, dando todo o poder para a primeira besta, que é o papado, cuja ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Essa comissão de liberdade religiosa de Donald Trump é o decreto dominical. Tanto é a imagem da besta, que é a igreja unida com o Estado, como também é o decreto dominical. Por quê? Porque pelas leis de liberdade religiosa, a qual é as falsas leis
dizendo que é a liberdade religiosa, e na verdade não é, é a perseguição, eles estão colocando no poder legislativo leis para que sejam postos os 10 mandamentos falsos nas escolas, para que seja ensinado para os alunos que o dia do Senhor é o domingo, e na verdade o domingo não é o dia do Senhor, o dia do Senhor é o sábado, o dia que Deus abençoou e santificou é o sábado, o domingo não é o dia do Senhor, o domingo é o sinal da besta. Quem guardar o domingo vai receber as 7 últimas pragas. Então esta comissão de liberdade religiosa de Donald Trump é o decreto dominical. É o decreto para que as pessoas sejam seduzidas e passem a guardar o domingo, o qual é o sinal da besta. A Bíblia declara que o sábado é o sinal de Deus e o sinal da besta é oposto, é o domingo no lugar do santo sábado. A comissão de liberdade religiosa de Donald Trump está colocando o domingo em todas as igrejas. Essa comissão de liberdade religiosa de Donald Trump é a mesma comissão de liberdade religiosa que a Igreja Adventista está na cadeira da ONU com o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. O pastor da Igreja Adventista que está na ONU é o pastor Ganoni Diop. Também, além de Bencasso estar na Casa Branca, agora sendo vice dessa comissão de liberdade religiosa de Trump, também tem o pastor da Igreja Adventista, Bill Knott, também promovendo essa mesma falsa liberdade religiosa na Casa Branca e em Genebra. Essa comissão de liberdade religiosa de Donald Trump é a imagem da besta e é o decreto dominical. Foi a mesma coisa que Constantino, no ano 313, no Edito de Milão, fez a primeira lei do mundo de liberdade religiosa, a qual foi a perseguição. E logo depois, 8 anos depois, colocou o primeiro decreto dominical do mundo no ano 321, unido com a igreja primitiva na sua apostasia após a morte dos apóstolos. Esta comissão de liberdade religiosa de Trump, ela também é a mesma falsa liberdade religiosa que o Concílio Vaticano II, no ano 1962 a 1965, esse concílio promoveu essa falsa liberdade religiosa, convocando todas as denominações para comparecer nesse concílio. A Igreja Adventista mandou 2 pastores para esse concílio, levando para a besta de presente 2 medalhas de ouro. O líder da Igreja Católica, o qual é a besta, ficou muito feliz com os 2 pastores mandados pela Igreja Adventista e abençoou os 2 pastores e deu para a Igreja Adventista o encargo de assuntos públicos e liberdade religiosa. E para a Igreja Adventista cumprir o mandato da Igreja Católica, ela assentou com esse departamento na ONU no ano 2003. E tudo o que os Estados Unidos está fazendo,
tudo que Donald Trump está fazendo, esta comissão de liberdade religiosa, procede da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que assentou na cadeira da ONU no ano 2003, ao mando da Igreja Católica, para promover essa falsa liberdade religiosa. E com essa falsa liberdade religiosa que está na cadeira da ONU, mandado pela Igreja Católica, a qual quem está assentada a Igreja Adventista, colocaram leis no Brasil e em todos os países do mundo, leis de perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. É por isso que agora é multa e prisão para quem pregar contra o espiritismo ou contra qualquer outra religião, ou falar da imoralidade, que é pecado, homem com homem, se deitar numa cama, ou mulher com mulher. Tudo isso é pelas leis falsas de liberdade religiosa. É a imagem da besta, é o decreto dominical, é a perseguição final dos últimos dias, essa comissão de liberdade religiosa. É a besta, o papado, ganhou poder nos Estados Unidos, nas igrejas protestantes, dominando todos os habitantes da terra, para que todos adorem a besta e a sua imagem, receba o seu sinal na sua testa e na sua mão, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta ou o número do seu nome. Nesta comissão que aconteceu no dia 1º de maio de 2025, Donald Trump, ele disse: os países que aceitar essa comissão de liberdade religiosa, que aceitar a liberdade religiosa, a qual é a falsa, que ele está promovendo, ele vai tirar o tarifaço desses países que aceitar essas falsas liberdade religiosa, que é a imagem da besta e o decreto dominical, o qual a Bíblia diz que é o sinal da besta. Então, o tarifaço de Trump já é o começo de quê? Do cumprimento do Apocalipse, capítulo 13, verso 16 e o verso 17, que diz: faz a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, que seja posto um sinal na sua mão e na sua testa, para que ninguém possa comprar, senão aquele que tiver o sinal da besta. Então, o tarifaço de Donald Trump para os países é o início do cumprimento desta profecia. E nesta comissão que ele fez agora, no dia 1º de maio de 2025, ele anunciou que os países que aceitarem a falsa liberdade religiosa que ele promove, vai ser tirado o tarifaço desses países que aceitar esta imagem da besta, que é a falsa liberdade religiosa, que Trump, unido com todas as igrejas na Casa Branca, está promovendo a união da igreja com o Estado. A união que mostra que novamente a besta subiu do abismo. Mostra claramente que voltou a mesma perseguição, o mesmo império da Idade Média, o papado. Nesta comissão
que aconteceu 1º de maio de 2025, cantaram hino junto com Donald Trump, a Igreja Adventista, a Igreja Católica, muçulmanos e judeus, cantando hino, e teve um homem que se ajoelhou perante Trump, como se Donald Trump fosse o Messias. E também, dias atrás, Donald Trump foi nomeado como Constantino, mostrando que a obra de Trump é a mesma do imperador assassino Constantino. E assim como o imperador assassino Constantino matou milhares, assim também, agora essas leis de liberdade religiosa que os Estados Unidos e o Brasil e o mundo inteiro está promovendo, matará milhares de servos de Deus, porque o servo de Deus tem esta mensagem que você está ouvindo desta manhã, a missão de desmascarar que o líder da Igreja Católica é a besta, e a missão de desmascarar que os Estados Unidos é a segunda besta, e que é a imagem da besta, e o decreto dominical é a falsa liberdade religiosa, a Comissão de Liberdade Religiosa de Trump. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pode vir aqui, tá? Bom dia, pessoal. Essa pregação que o esposo fez, né? Muitas vezes as pessoas têm coração endurecido, achando que ele está falando mal de religião. A nossa intenção não é isso, é pregar a verdade, porque isso é uma coisa muito séria, né? Isso é uma advertência que Deus nos deu na palavra de Deus. Quem adorar a besta, a sua imagem, ou receber o seu sinal, irá receber as 7 últimas pragas. Então nós temos esse cargo de anunciar essas verdades para as pessoas, porque não é brincadeira a pessoa receber as 7 últimas pragas. E para vocês ficarem cientes de uma coisa, agora, a partir de julho, o domingo vai entrar aqui no Brasil, né? As empresas vão começar a fechar nos domingos, não vão mais poder abrir. O decreto dominical é o sinal da besta. Então, quem guardar o domingo irá receber as 7 últimas pragas. Se nós não avisarmos isso, nós somos participantes dos pecados das pessoas. Então, esse é o nosso dever. Não acho que nós estamos aqui para falar mal de religião nenhuma, não. Nós estamos aqui para mostrar a verdade. Porque, ai de nós se não pregar a verdade, Deus vai cobrar de nós, porque nós temos essa luz. Se nós não avisar para as pessoas e elas receber as últimas pragas, nós somos culpados, né? Então, nós temos que avisar isso para vocês, né? Então, vocês estão avisados. Domingo é o sinal da besta. A partir de julho desse ano, as empresas vão começar a fechar aos domingos, né? E as pessoas vão passar também a guardar o domingo. Isso é por causa da agenda 25 de Trump. Trump, ele entrou e ele trouxe uma agenda 25 para colocar em prática, né? E essa agenda está a lei dominical, né? Que a lei dominical, como você já sabe, é o sinal da besta, né? Então é isso, pessoal. Vocês estão avisados, né? Não guarde o domingo, não adore a besta, que é o líder da Igreja Católica, não adore a imagem da besta, que são as igrejas protestantes que se uniram nesse ecumenismo para promover a liberdade religiosa, né? A Igreja Adventista, a Igreja da Profecia, ela é uma igreja nascida de Deus, mas ela se apostatou, assim como todas as igrejas. Acontece quando fica grande, né? Que é a igreja primitiva. A igreja primitiva foi a igreja dos apóstolos. Quando ela cresceu, ela se uniu com quem? Com Constantino. E ela, Constantino, fez a lei da liberdade religiosa para quê? Para perseguir o povo de Deus, né? E aí, 8 anos após, ela, com Constantino, colocou o primeiro decreto dominical do mundo. A mesma coisa está acontecendo agora com a igreja adventista primitiva. Então, esse é o aviso que nós temos a dar para vocês, né? Sai de todas essas igrejas. Todas as igrejas caíram. Elas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Elas se tornaram morada de demônios. Estão cheias de homossexualismo dentro delas. Cheias de todo tipo de imundícia. Isso que eu estou falando, você sabe que é verdade, né? Então, o que acontece? Para você escapar de receber as últimas pragas, sai dessas igrejas apostadas. Todas, não tem uma em pé. Todas estão no mesmo caminho. Né? Deus nos abençoe. Nós somos eternamente. Amém. O profeta João,
ele viu em visão o poderoso movimento do Apocalipse, capítulo 18, iluminando a terra toda com a sua glória. E exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou moradas de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição, e com ela os reis da terra têm se prostituído, e os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então ele ouve outra voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados, e para que não incorras também nas suas pragas, porque os seus pecados acumularam até aos céus, e Deus se lembrou das suas obras iníquas. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus, porque a grande Babilônia deu a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. É a falsa liberdade religiosa, é a fúria do vinho da sua prostituição. A comissão de liberdade religiosa de Trump é o vinho da grande Babilônia, o furor da sua fúria. Ela está irada e colocou as leis de perseguição no Estado, uniu todas as igrejas com o Estado, e todas se tornaram moradas de demônio. Não importa qual é a sua igreja, se você está dentro dos templos adventistas, está promovendo a falsa liberdade religiosa. Se você está na Universal, na Quadrangular, na Luterana, na Assembleia de Deus, em todas as religiões, todas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. A qual é a imagem da besta? Essa falsa liberdade religiosa, o qual é o decreto dominical. Todas as igrejas, para promover a falsa liberdade religiosa, está respeitando o credo do outro. E qual é o credo do outro? É a macumba, é o espiritismo, é a besta do catolicismo. Todos estão de mãos dadas no pluralismo religioso, porque a falsa liberdade religiosa uniu os três espíritos imundos de Apocalipse capítulo 16, verso 13 e verso 14, o qual o primeiro espírito imundo é o dragão, representando o espiritismo, que vai da macumba candomblé até o espiritismo moderno, que são as igrejas espíritas. E uniu também a besta, que é representado como o catolicismo, e uniu o falso profeta, que é representado como o protestantismo apostatado, começando pelos Estados Unidos e em todos os países do mundo, que são essas igrejas evangélicas apostatadas, os três espíritos imundos, no movimento da falsa liberdade religiosa, no movimento juntos, todos, promovendo a perseguição, dizendo que é liberdade religiosa, promovendo a imagem da besta,
promovendo o decreto dominical, dizendo que é liberdade religiosa. Estamos no fim. Se você permanecer dentro dos tempos, você não é o povo de Deus, porque a mensagem é para o povo de Deus. Sai dela, povo meu. Se você permanecer dentro dos templos adventistas, dentro dos templos católicos, dentro dos templos pentecostais, dentro dos templos dessas igrejas, você não é o povo de Deus. A mensagem para sair dela é quem é o povo de Deus. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Porque quando você está dentro das igrejas, você participa dos pecados dessas igrejas que estão cheias de gays. Os pastores são gays, homossexuais. Você participa dos pecados desses pastores, dos membros gays com cargo na igreja, com as lésbicas, com os sapatão, que são uma mulher que gosta de outra mulher. Tudo estão sendo crentes na igreja adventista, e nas igrejas pentecostal e na igreja católica. Além do mais, a igreja católica é a besta, e essas igrejas pentecostais, igreja adventista é a imagem da besta. Você participa dos pecados dessas igrejas e receberão também, participarão também das 7 últimas pragas que cairão sobre essas igrejas. E então, e o que fazer? E para onde? E para onde? Sair das igrejas e para onde? Se unir com o povo de Deus, se unir com este ministério. E qual é este ministério? É o ministério adventista do 7º dia, fora dos templos adventistas. É o ministério, a nova liderança da igreja adventista, mas fora dos templos adventistas. É o ministério 4º anjo, Apocalipse, capítulo 18. O anjo que ilumina toda a terra com a sua glória, dando o aviso da queda das igrejas e chamando o povo de Deus a sair delas. O ministério 4º anjo, o seu aviso começou. E agora você está convidado, você que faz parte de todas as igrejas. A ordem de Deus é você sair dela e se unir com o 4º anjo, este ministério que é o ministério adventista do 7º dia, fora dos templos adventistas, chamando todos os seus filhos e filhas que são sinceros, que estão enganadas nessas denominações religiosas, para que você saia e se une com este ministério. E este ministério, para você fazer parte, então você não vai mais precisar fazer a cerimônia do batismo, pois o batismo findou, porque este ministério é o renovo do Senhor. Agora, para você fazer parte do 4º anjo, a nova liderança da igreja adventista do 7º dia, você faça a cerimônia do confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. O confessar olhando para o céu, você levanta as mãos para cima e olha para o céu e diz: eu creio que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra do Evangelho de Deus aqui na terra. Essa foi a cerimônia do confessar, olhando para o céu, para você fazer parte do ministério adventista do 7º dia, a nova liderança da igreja adventista do 7º dia, o qual é este ministério, o 4º anjo profético de Apocalipse capítulo 18.
Então, aqui você, fazendo confessar, você passa a ser um adventista do sétimo dia, da nova liderança. Então você vai guardar o sábado, você vai andar como um cristandor de túnica, você vai ser vegetariano e assim por diante. É a continuação do ministério de L.G. White, este ministério, o qual é o quarto anjo, fora os templos adventistas, que está dando o aviso da queda de Babilônia e desmascarando a besta, e a segunda besta, que é os Estados Unidos, a primeira besta, o papado, o Vaticano, a segunda besta, os Estados Unidos, a imagem da besta é a Comissão de Liberdade Religiosa de Trump, que a Igreja Adventista está promovendo, e todas as igrejas, que é a Igreja Unida com o Estado, é a imagem da besta, o protestantismo, apostatado, e o sinal da besta é o decreto dominical, a guarda do domingo, é o sinal da besta. Então vocês foram avisados nesta manhã, e vocês viram a verdade como ela é nas Escrituras Sagradas. E muito obrigado pela atenção, e tenham um bom dia para todos vocês. E agora a decisão, vocês fazem as vossas decisões. A nossa missão é de avisar. Então nós já avisemos, você que foi católico, você que é católico, que está na fila, ouviu a mensagem. Você que é macumbeiro, que está na fila, ouviu a mensagem, que a macumba não é de Deus, é do diabo. E você que é católico, ouviu a mensagem, que o sistema católico é o sistema da besta. Você que é pentecostal, ouviu a mensagem, que o sistema pentecostal é a imagem da besta, junto com a Igreja Adventista, promovendo a falsa liberdade religiosa. E você ouviu que o domingo é o sinal da besta e que o sábado é o sinal de Deus. E você ouviu também o convite para se unir conosco nesta batalha contra a besta e contra a sua imagem e contra o seu sinal. Esta batalha começou, e nem demônios e nem homens ímpios vai impedir esta batalha, vai impedir. Esta mensagem será proclamada por toda a parte do mundo. Então, muito obrigado pela atenção. Amém e amém. Tira da Bíblia, lê da Bíblia. Versículos, aí a gente O que aconteceu aí? Então vamos. Então terminou a mensagem desta manhã. Muito obrigado pela atenção de vocês. A mensagem ela tem que ser dita, tem que ser proclamada, sem temer as consequências. Tem que ser pregada, sem temer as consequências. Então vocês ouviram nesta manhã a palavra do Senhor. Então nós vamos se arrumar agora para nós ir. Muito obrigado pela atenção. Tá, que Deus abençoe a todos. E amém e amém. Cumprirei a minha promessa, virei a ti, eu te amo. Todos saberão que eu te amo, honrarei a tua posteridade. Eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei do corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. Assim diz o Senhor. Cumprirei a minha promessa, farei toda a minha vontade, vou trazer a justiça e a salvação para os restantes dos filhos de Sião. Eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo que não é o meu,
incorporar em ti. Cumprirei a minha promessa, virei a ti. Eu te amo, todos saberão que eu te amo. Honrarei a tua posteridade. Santifica o teu corpo, porque Cristo vai incorporar em ti.